Bem-vindos ao canal Dicas de Negociação. Eu sou Alexandre Cury e hoje eu queria responder uma dúvida. Ontem surgiu uma dúvida numa pessoa que me segue e eu acho que vai valer a pena a gente discutir isso de uma forma mais ampla, uma dúvida bastante interessante, bastante válida. O que me perguntaram foi o seguinte: olha, eu vejo você falar bastante de resolução de conflitos, mas eu vejo você também falar muito sobre negociação. Afinal, o que essas coisas têm em comum? Por que você fala das duas dessa forma? Isso é legal a gente esclarecer, porque a gente precisa entender qual a relação entre a solução de conflitos e a negociação. O que acontece é o seguinte: a primeira coisa que surge é um problema. Então nós temos um problema e precisa ser resolvido esse problema. Só que o que acontece? Normalmente, esse problema ele não depende só de mim para resolver. Ele depende de uma outra parte ou depende de outras partes. E esse problema ele pode surgir em qualquer questão da nossa vida. Ele pode surgir dentro do nosso círculo íntimo, da nossa família. Pode ser uma coisa simples como qual restaurante nós vamos hoje. Ou ele pode ser uma coisa complexa, um problema com o seu filho, um problema com a sua esposa. E ele pode também estar em qualquer outro ponto da nossa vida. Ele pode estar na nossa vida profissional. Eu estou com um problema que eu preciso resolver com o meu líder, com um colega. E ele pode também, dentro desse campo profissional, estar com um cliente, com um fornecedor. Ele pode ser no campo do direito, enfim. Surge um problema e esse problema não depende só de mim para resolver. Eu preciso envolver a outra parte. Nesse momento surge um conflito. Por que tem um conflito? Ora, quando eu tenho um problema e eu preciso resolver esse problema, eu tenho os meus interesses que eu vou defender nesse sentido. O que acontece é que, obviamente, a outra parte ou as outras partes, cada um tem o seu interesse. Ora, quando eu levo o meu interesse e a pessoa leva o interesse dela, normalmente esses interesses são conflitantes. Não necessariamente eles têm, nós dois temos o mesmo interesse. Nós dois queremos resolver o problema. Isso tem que ser fundamental, porque se um não quiser resolver o problema, não vai adiantar nada um só querer. Meu pai sempre dizia: quando um não quer, dois não briga. E é a pura verdade. Então os dois vão querer resolver o problema, porque o problema afeta os dois, né? Ninguém quer problema, mas quando ele surge, a gente tem que resolver. Ora, se nesse momento eu tenho interesses conflitantes, aí surgiu o conflito. Então eu tenho um conflito e eu preciso solucionar o conflito. Ok, como que eu vou fazer isso? Temos um problema, precisamos resolver. Para resolver esse problema surgiu um conflito e nós precisamos resolver o conflito. E agora? Bom, a forma que a gente tem de resolver esse conflito é via negociação. Não tem jeito. Por quê? Eu tenho interesses, a outra parte tem interesses, então nós vamos precisar negociar para chegar a um acordo e resolver o problema. E para chegar a um acordo, nós precisamos da negociação. Percebem então como a negociação tem tudo a ver com a resolução de conflitos? Por quê? A resolução do conflito em si é aonde eu quero chegar, é o que eu quero fazer. Porém, a gente precisa de um meio para chegar lá. E o meio que a gente precisa para chegar lá é a negociação. É mais ou menos assim, para simplificar a coisa. Vamos supor que você vai sair de férias e você decide que nessas férias você vai, sei lá, para Fortaleza, para Madrid, para Orlando, para qualquer lugar que seja. Você já sabe aonde você quer chegar. Eu quero ir lá. Bom, a questão é como que eu vou chegar lá? E aí você vai começar a analisar, bom, se for próximo o suficiente de onde eu vivo, eu vou de carro, eu vou de ônibus.
Se for fora, muito longe, Fortaleza, Orlando, eu vou de avião. Então o que acontece? O meu destino, onde eu quero chegar, é a resolução do conflito. Como eu vou chegar lá, o meio que eu vou utilizar para chegar lá, é a negociação. Então por isso que eu falo muito em resolução de conflitos e em negociação. Porque resolução de conflitos nada mais é do que onde a gente quer chegar. E a negociação é como a gente vai fazer para chegar lá. Por isso que ela precisa ser mais detalhada, ela precisa ser mais estudada. Então é isso. Essa é a relação que existe entre a resolução de conflitos e a negociação.